para esse tempo de comunhão juntos, né? Realmente nós estamos com expectativa no nosso coração, porque cremos que o Senhor foi quem nos ajuntou, e se Ele fez isso, também Ele é poderoso para nos edificar. Está muito claro para nós, creio que para muitos de nós, que se o Senhor não edificar, realmente ninguém pode fazê-lo, não é? Então, a edificação da casa de Deus, ela é feita pelo próprio Deus. O Senhor Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Obviamente que depois o Senhor chama os seus amigos, chama os seus servos, né, para trabalhar com Ele nessa empreitada. Mas essencialmente, quem o faz, quem edifica, é o Senhor. Então a nossa expectativa é essa, né? Que ao gastarmos esse tempo, ou investirmos esse tempo durante esses dias que nós vamos estar, entre hoje e amanhã, essas 2 ou 3 reuniões, né, a gente possa assim estar com essa expectativa de que o Senhor de alguma forma possa estar nos falando pela sua palavra. Nós gostaríamos também de dizer que esse assunto que nós propomos falar aos irmãos, ele é um assunto que para muitos irmãos ele é de bastante importância. Preciso confessar algo nessa introdução. Eu nunca tive muita intimidade com essas questões relacionadas a casais. Sempre entendi que a palavra de Deus deveria ser ministrada à igreja. Um belo dia eu descobri que os casais nada mais são do que uma representação, uma representatividade legal, miniaturizada, né, de uma forma menor, do testemunho de Cristo da igreja. Então ele tem toda a importância. Uma vez eu estava lendo o irmão Watchmani, que muitos de vocês conhecem, e ele estava dizendo que 1/3 do ministério dele, um ministério tão rico, nós já lemos muitas literaturas desse irmão, né, já falecido há muitos anos, e 1/3, ele diz que 1/3 do seu serviço, do seu ministério, foi para as famílias, né? Foi direcionado às famílias. Então, realmente, é algo de muito significado. Também, de uma forma introdutória, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que, de alguma forma, nós sentimos é que, ao reunirmos casais para a palavra do Senhor, ou reuniões, ajuntamentos de casais para podermos considerar a palavra, é lamentável que a gente introduza outro instrumento que não seja a própria palavra. Irmãos, nada vai nos edificar. Se a gente quiser fazer um festival de pipoca ou de sorvete, né, fazer algumas graças, algumas brincadeiras, isso não existe nenhum problema, particularmente entendo assim. Mas se a gente for falar de edificação, então a pipoca tem que ficar do lado, o sorvete e as brincadeiras. Porque é um assunto muito sério, nós estamos vivendo diante de situações muito sérias, o nosso tempo é um tempo muito sério, o mundo de uma forma avassaladora invadiu a igreja com práticas que hoje nós vemos entre famílias, entre casais, né? De uma forma assim, que nos traz grande tristeza. Por quê? Porque à medida que os seus olhos vão sendo abertos para você compreender por que você tem uma esposa e por que você tem um marido, irmãos, realmente nós vamos precisar, diante de Deus, se o Senhor abrir os nossos olhos, dentro da sua misericórdia, se o Espírito abrir os nossos olhos, para nós vermos a importância dessa figura, que é o casamento, realmente nós vamos ter que chorar, né? O nosso coração vai derramar muitas lágrimas diante do Senhor pelo tempo que a gente perdeu em não investir nessa instituição sagrada, representativa, importantíssima no propósito do coração de Deus, não é? E perdemos, quem sabe, o tempo com coisas, com outros tipos de situações que achávamos que era para edificação, e no fim não houve edificação, e nós vamos compartilhar um pouco disso, mostrando que não é um passo de mágica, o casamento é algo que precisa ser edificado. Assim como a igreja é edificada em Cristo, o casamento também, ele precisa nascer, crescer, né, até a sua glorificação, da mesma forma da relação de Cristo e da igreja. Ele logo de cara a gente pode dizer que ele tem uma posição representativa, né? Você observa que Mateus capítulo 11, por exemplo,
quando o Senhor Jesus fala que ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, né? E aquele a quem eu quiser revelar, eu inverti o texto, mas essa é a tônica, que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, é uma relação tão justa, tão intrínseca, que ninguém pode, né, adentrar a essa relação, né? Ninguém pode conhecer isso. E quando você chega em Colossenses capítulo 2, Paulo também falando sobre a questão do mistério, porque é um mistério, e por isso a necessidade de termos os olhos abertos, porque nós estamos nos relacionando com algo que é misterioso, irmãos, que é enigmático de alguma forma. Então, Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, ele fala de que desse mistério que, né, entre Cristo e o próprio Deus, Cristo é o mistério de Deus, ou seja, ele é a revelação desse mistério oculto. Ninguém pode falar de Deus porque simplesmente ninguém conhece a Deus. Se você for à rua aí e você perguntar a algumas pessoas quem é Deus, você não tenha dúvida de que todas elas, sem medo de errar, todas elas vão errar. Sabe por quê? Porque ninguém o conhece. Quem o conhece? O seu filho. Só o seu filho conhece. Mas depois nós vamos observar que no capítulo 5 de Efésios, lá no versículo 32, aquele verso tão conhecido, diz: grande é esse mistério. Ele está fazendo a relação de Cristo e a igreja com a vida do casamento, e de repente Paulo introduz o versículo 32, dizendo: grande é esse mistério. Vai introduzir um outro mistério. Esse agora é em relação a Cristo e à igreja. Então funciona dessa forma, a conexão desses dois versos, que Cristo é quem, digamos, Cristo é aquele que revela os segredos do Deus invisível. Mas onde que Cristo faz isso? Na sua relação com a igreja, na sua relação de crescimento e de ascensão com a igreja, né, à medida que a igreja vai crescendo nesse relacionamento, a igreja começa a expressar a Cristo. Uma vez que Cristo é conhecido na expressão da igreja, quem é que está sendo visto? O Pai. Aquele mistério que esteve oculto diante de todos os tempos, em todas as gerações, é revelado no Filho. Não foi assim? Mas você observa que assim que o Filho entrou na terra e que fez, depois de ter feito todo aquele trabalho, você vai observar uma coisa: quando ele estava na cruz, não é? Quando ele morre, por fim ele morre, o seu lado é rasgado com uma lança e sai sangue e água. Muitos irmãos acreditam que esse é o sangue, não é? Representativamente, esse é o sangue que purifica os nossos pecados. Esse é o sangue também que apaga tudo que é negativo no universo, inclusive nós mesmos. E essa água fala da sua palavra, fala da sua vida, fala do seu espírito, porque se de uma forma ele apagou tudo que era negativo pelo seu sangue, pela sua água, pela sua palavra, pelo seu espírito, ele introduziu o novo. Então a igreja que teve oculta diante de todos os séculos, de todas as gerações, também é um assunto que de alguma forma não se pode compreender, só por revelação não se pode compreender a igreja. Assim como não se pode compreender a Deus ou Pai, a não ser por meio de Jesus Cristo, assim também não se pode compreender a igreja. Por quê? Porque a igreja é um mistério, irmãos. Ela está dentro de Cristo. Nesse momento que o seu lado foi aberto, ela apareceu. Ela esteve dentro de Cristo, nesse mistério, e Cristo esteve dentro de Deus. E isso na eternidade, para que a gente possa entender, porque não é possível compreender de uma forma tão fácil, tão simples, isso não tem nada fácil, não é? Pode ser simples, mas é profundo ao mesmo tempo e não tem nada de fácil. O que ocorre é que a igreja estava escondida em Cristo, Cristo escondido em Deus, desde a eternidade passada. Um dia Deus quis se revelar, não é? Começou esse processo de revelação progressiva no seu Filho. Depois que o seu Filho é visto, depois que ele faz esse trabalho maravilhoso por nós, não temos tempo para entrar em todos os detalhes dessa questão, mas essa linha que forma essa síntese, importante da gente compreender para a gente entrar nesse aspecto tão importante que é a questão representativa nossa, porque os casais têm tudo a ver com a relação desses mistérios, não é? Então, depois que Cristo vai à cruz e do seu lado, não é, sai sangue e água, então realmente nós entendemos que agora nasce a revelação de algo que
também esteve oculto durante muito tempo. Por isso que toda vez que você for perguntar a alguém o que é a igreja, se ela não tiver revelação, ela vai ter dificuldade de te responder. Nós sempre teremos dificuldade. E a tônica do nosso compartilhar nessa noite vai ser a questão da visão. Nós estamos lidando com algo muito sério, irmãos, muito sério. O Espírito precisa abrir os nossos olhos, não é? Porque se Efésios diz, Paulo, usado pelo Espírito Santo, logo no capítulo 1, diz que fomos colocados em regiões celestiais, a nossa vida, irmãos, não a princípio como igreja, não. A princípio como matrimônios, não é? Como casais, ela precisa ser realmente uma parte desse céu no qual nós somos colocados. Seria como se dizer assim, irmão, você conhece o céu? Não, ainda não conheço o céu, então vamos lá para casa. Você vai passar uma semana lá em casa, você vai saber o que é o céu. Por quê? Porque diz que a palavra nos fala que nós somos colocados em regiões celestiais em Cristo Jesus. É aí que nós estamos, não é? Então é muito lamentável, irmãos, que a gente ainda, para nossa própria vergonha, a gente possa, depois de ainda tantos anos, ou mesmo essa comunhão de palavra e de casais começou, na verdade, no ano passado, quando a gente esteve compartilhando com alguns jovens, uma preocupação no nosso coração, jovens que agora começam, irmãos que tinham 6 meses de casado, 1 ano. E quantos de nós estamos aqui que não recebemos nenhuma orientação? Nós só gostamos dela, ela gostou da gente e a gente entrou nisso aí, né? E aí depois nós vamos ver que nós estamos em algo tão significativo, tão importante para Deus, tão representativo, guarde essa palavra, irmãos. E nós vamos usar o reto projetor, o Data Show, porque eu gostaria que vocês pudessem anotar, para que depois pudessem estar meditando. Como é um assunto misterioso e enigmático, não é? Então nós vamos bem devagar e vamos procurar estabelecer princípios de forma bem devagar, para que a gente possa ir meditando juntos. Não vamos correr hoje, vamos no tempo que o Senhor nos permitir. E amanhã então nós prosseguimos com uma segunda parte. Então, irmãos, vamos orar uma vez mais, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que abra os olhos do nosso entendimento. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos a Ti. Nós lembramos das Tuas palavras quando o Senhor disse que sem Ti nós nada poderíamos fazer. Então nós nos achegamos a Ti, Senhor, aos Teus pés, pedindo ao Teu socorro, Senhor, Tua ajuda, a ajuda do Teu Santo Espírito, a Tua palavra, a Tua santa palavra. Queremos guardá-la, Senhor, em nosso coração. Fala a Tua palavra para nós. Senhor, fala que o Teu servo ouve. Queremos realmente ouvidos para ouvir, Senhor, a Tua palavra. E não somente ouvir, Senhor, também queremos obedecer. Então pedimos ao Senhor, nos ajude nessa noite. Confiamos a Ti, Senhor, e nós mesmos nos confiamos a Ti e à palavra da Tua graça. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então, a partir dessas projeções, vamos acompanhando juntos, que nós, na verdade, gostaríamos mais de compartilhar juntos do que propriamente fazer uma pregação específica. Como é algo que precisa abrir, há uma necessidade de termos olhos abertos sobre o tema, então nós vamos devagar e vamos projetando e vamos tendo comunhão sobre isso. O nosso irmão acabou de citar aqui, na introdução, algo que nós citamos a vez passada, e nós vamos citar algumas coisas que citamos a vez passada e depois vamos avançar em outras. Alguns irmãos que tiveram na comunhão, né, acho que foi agosto, alguma coisa assim, então já vão lembrar de alguns pontos, mas outros não tiveram, vão poder estar vendo conosco, né? Então vamos, aquela primeira frase que foi a frase que ele mencionou, e nós vamos mencionar também, está antes dessa, Pablo. Antes. Olha essa frase, ela não é canônica, ela não faz parte do texto sagrado. Isso é um pensamento, né, de um heterônimo de Fernando Pessoa, daquele escritor português que vocês já ouviram falar. Ele criava alguns heterônimos e deu um nome a um deles, que era o Alberto Caeiro. E dizia essa frase ela é importante, ela nos faz pensar, que realmente tem tudo a ver. O universo não é uma ideia minha, não foi isso, Adeildo, que você viu lá? Minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Como eu falei, não é um texto sagrado, não é um texto bíblico, mas não deixa de ser verdadeiro, não é?
não está comparado às Escrituras Sagradas, mas não deixa de ter verdade. O universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Né? Se a gente fosse transportar essa palavra para os nossos relacionamentos, como é que nós diríamos? O casamento não é uma ideia minha. O que é uma ideia minha? O que é o casamento? A ideia que eu tenho dele. Para mim, o que é o casamento? É a ideia que eu tenho dele. O que você acha disso, irmão? O que você pensa sobre isso? É muito grande o casamento, mas a gente tem muito pouco. Exatamente. O universo é muito grande. E a gente tem uma ideia, de vez em quando eles soltam uns negócios aí, né, mostram umas fotos e tal, né? Mas não se pode compreender absolutamente quase nada do universo. O mar, a mesma coisa. Havia 1% apenas do mar está explorado. 1%. Né? Então, quem criou o universo, se você quiser saber sobre o universo, você precisa saber com aquele que criou o universo. Isso é lógico e prático dessa forma. Da mesma forma, a psicologia, você já viu? Como é que alguém se forma em psicologia? Ele vai a uma universidade. E o que ele vai fazer lá durante 5 anos? Ele vai estudar o comportamento humano. Existe algum problema nisso? Se tiver algum psicólogo, inclusive presente, fica em paz comigo, viu, irmãos? Mas tem uma questão aí que a gente precisa resolver. Porque quem criou a alma e o comportamento humano, não é? Antes mesmo da queda, não foi o homem, foi Deus. Se você quiser conhecer a alma humana e o comportamento humano antes da queda e depois da queda, você vai precisar da palavra de Deus, não é assim? Porque quem foi que criou o homem? Foi o homem? Não, não foi. Então você não pode partir do homem para o conhecimento acerca do homem. Não é? Você não pode partir, eu não posso partir das minhas ideias, das ideias científicas acerca do universo. Não é? Existem cientistas, por exemplo, que não têm nenhuma relação, são ateus, não acreditam. Existem mais de 100 mil cientistas cristãos, mais de 100 mil. Mas existem muitos que são ateus. Por isso que de vez em quando você vê na televisão, quando falam, por exemplo, do Big Bang, de todo aquele processo de evolução, que uma lagartixa virou um crocodilo, depois virou um ser humano, depois virou um elefante. Quando você ouve isso, né, aí você vê alguns canais da mídia dizendo assim, olha, né, isso aqui, a comunidade científica pensa dessa forma. Não é a comunidade científica. Um cientista daqueles muitos pensa dessa forma. Existem mais de 100 mil cientistas que são cristãos, que não pensam assim, que são criacionistas. Inclusive uma matéria recente, um cientista que é um dos mais altos na comunidade científica, né, acreditou realmente, olhando o universo, ele chegou à conclusão de que Deus realmente existe. Uma matéria maravilhosa que vocês poderiam buscar depois. Impressionante. Então o que eu quero dizer com isso? Que essa frase de que o universo não é uma ideia minha, a minha ideia do universo, a ideia que eu tenho do universo aqui é uma ideia minha, a gente vai transportar então para o casamento. O casamento, irmão, não é uma ideia nossa. O que é seu é a esposa, não é? O que é minha é a esposa, é o esposo, isso é seu. E vai com ele até o final, querido, não tem jeito, vai com ele ou com ela. Esse é seu, mas o casamento é de Deus, entende? Os princípios que ele estabeleceu não podem ser alterados. Se forem alterados, vai dar em outra coisa, não é? Inclusive a gente já tem visto algumas coisas no tempo em que estamos vivendo, tem dado em outras, já estão chamando o casamento de outras coisas, ou coisas estão chamando de casamento. Então, essa primeira parte, que eu gostaria de meditar com os irmãos, para que a gente pudesse ir devagar nesse tema, porque o problema da subjetividade, irmão, é o grande problema que nós enfrentamos na vida do casal, ou da vida do casamento. Nós somos muito, irmão, por essência, nós somos subjetivos. O que é uma pessoa subjetiva? É uma pessoa que, para tomar uma decisão, ou para viver de alguma forma, ela vive sempre de acordo com as suas próprias ideias. Ela não aceita a ideia de outro, ela não aceita influência esse ou daquele, né? Ela vive sempre com as suas próprias ideias, né? Com seus próprios propósitos. E nós diríamos que a visão, né? A visão, falando isso junto com o irmão Austin Spark, ele menciona isso, a visão é que governa você, você anda por aquilo que você vê. Não é assim? Você anda com a visão de outro, você não consegue fazer isso, né? Tem irmãos que têm um determinado tipo de comportamento dentro do casamento,
eles têm liberdade de caminhar naquela direção, mas você não tem liberdade de andar daquela forma. Por que você não anda daquela forma? Porque você não tem a mesma visão. A visão, ela acaba te conduzindo. Por isso que a visão é importantíssima, imprescindível. Se não há visão adequada sobre o casamento, vamos cair no problema do subjetivismo. Eu vou olhar para mim e a ideia que eu tenho do casamento, não a ideia de Deus, não o que Deus planejou, é aquilo que eu vejo do casamento. Não é? Isso que eu vejo é isso que eu aplico. Então, quando você chega num lar, você não consegue ver pessoas, né, na vida do casal, você não consegue ver pessoas assentadas nas regiões celestiais com Cristo. Você não consegue ver um pedacinho do céu naqueles lares. Você vê características das pessoas que governam aquilo ali. Mas existe alguma coisa interessante que a gente precisa colocar aqui. Deus pôs uma ordem na criação. Na sua forma governamental, ele estabeleceu uma ordem hierárquica, onde ele é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça do varão, e o varão, o cabeça da mulher. Então, o que acontece? Tudo que deve acontecer no nosso lar, irmãos, deve ser um reflexo dessa corrente de autoridade que desce desde Deus e que não há nenhum problema, em Cristo, que é o Filho de Deus, né? O Jesus, o Verbo encarnado, né? Aquele que se fez carne e habitou entre nós, né? Na sua quenose, no seu esvaziamento, ele se colocou nessa posição de sujeição ao seu Pai. Não existe nenhum problema nisso. Não é? Então, quando Deus é cabeça de Cristo, não há problema. Agora, o problema é quando Cristo deve ser o nosso cabeça. Não que o problema esteja em Cristo, mas a submissão dos maridos em relação a Cristo. Porque se não houver, se essa cadeia de relacionamento estiver quebrada, dificilmente nós vamos ter lares que possam representar o Senhor. Porque de onde vem essa ideia do casamento? De Deus. O que ela representa? O relacionamento de Cristo e da igreja. Não é? Ela não representa a ideia dos casais. Ela não representa a ideia das pessoas que moram naquela casa. O casamento, irmão, é algo que está no coração de Deus. Amém? É algo que está projetado por Deus. Ele tem as próprias, digamos, ele tem os princípios pelos quais ele deve andar. Não é? E isso está com Deus. Quando há essa cadeia de autoridade na forma prática, quando Deus é o cabeça de Cristo, isso é fato. Agora, se Cristo é o cabeça desse varão, então tudo que esse homem faz em casa, entende? Ligado nessa cadeia de autoridade, o que vai acontecer? Essa expressão, se a mulher também tem na sua posição, não é? Essa posição, essa ordem que Deus colocou na criação, se a mulher também tem essa posição de sujeição, então a cadeia em nenhum momento é quebrada. Por que Deus fez assim? Porque sabendo ele que isso seria algo impossível de vivermos, como, irmão, poderíamos viver na nossa vida de casal de uma forma representativa do mistério de Cristo? Como poderíamos fazer isso? De maneira alguma. Isso seria impossível para nós. Então Deus estabeleceu uma cadeia, uma ordem, né, onde quando ele é cabeça de Cristo e Cristo cabeça do varão e o varão o cabeça da mulher, né, então tudo que é do próprio Deus, tudo que é capacitação, porque uma coisa é você ter responsabilidade por aquilo que você ouve e por aquilo que você entende. Vamos ler um pouco, vamos estudar um pouco sobre essa questão da visão. Mas uma coisa é você ter visão, termos visão. Outra coisa é termos a capacitação para pô-lo em prática. Não existe essa coisa de você olhar, ler, bom, já entendi como tem que fazer. Agora, irmão, nós não fomos colocados dessa forma. Por isso que muitas das nossas reuniões têm sido frustradas. Porque o princípio elementar precisa ser dito primeiro. Qual é o princípio elementar? Sem Cristo, nós nada podemos fazer. Nós estamos enganjados num tremendo chamamento, não é? Que é representar esse matrimônio essencial de Cristo e da igreja. Agora, como vamos fazer? Precisamos ser socorridos, precisamos de ajuda, precisamos saber que caminho que o Senhor estabeleceu, que o Senhor colocou diante de nós para isso. Amém? Então passamos e entramos então nesse primeiro aspecto da visão. Provérbios 29, 18 são alguns textos que vocês vão olhando. Engraçado que eu disse que era para ajudar os irmãos e a letra saiu bem pequenininha, né? Deve ser para ajudar mesmo a comprar óculos, né? Usar óculos. Mas eu vou citando Provérbios 28, 18, Abacuque 2, 2, né?
Apocalipse 4, versículo 1, 2, Apocalipse 21 também. Esses textos vão nos ajudar a entender essa questão da importância da visão, irmãos, como é importante a visão para nós. Esse texto de Provérbios 29, quando ele diz quando não há visão ou profecia, alguma das escrituras de vocês vão dizer profecia. A palavra hebraica shazon, ela fala de uma profecia, porque algumas traduções aparece profecia, outra tradução aparece visão. É porque shazon, a palavra hebraica, que é traduzida como profecia, é uma profecia, é a palavra que traz a visão, porque quem traz a visão é a palavra, não é? O que pode trazer a visão para nós? A palavra. Esse é o primeiro elemento importante. Então, sem visão, sem profecia, o povo se corrompe. Não é? Esse é o primeiro aspecto que nós temos que ter em conta. Não é só a vontade de querer acertar, de querer viver bem, temos que ter o quê? Visão. Sem visão, o povo se corrompe, se desmancha, não consegue avançar, não há possibilidade de avançar. O segundo texto, esse de Abacuque, é aquele que o Senhor fala com Abacuque, fala com o profeta, para que ele escreva a visão em tábuas de forma legível, e tão legível, para que se alguém passar correndo, possa vê-la. Vocês lembram desse texto? Esse texto de Abacuque é interessante, porque o que o Senhor quer fazer? Ele não só quer dar a visão não é só uma coisa não é só uma palavra. Visão é alguma coisa que vai governar esse povo. Visão vai conduzir essas pessoas. Então ele fala, olha, escreve em tábuas de uma forma tão clara, legível, Abacuque 2:2. Escreve de uma forma tão legível que quem passar correndo possa ver. A visão do casamento, irmãos, da nossa vida de casais, deveria ser assim também, né? Mesmo passando correndo, a gente pudesse ter visão clara naquilo no qual estamos realmente envolvidos, não é? O outro texto, que está ali João, mas não é João, é Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 fala daquele texto quando João está vendo, preste atenção nisso, João está vendo uma experiência que as igrejas estão passando, as 7 igrejas, né? Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, e só há uma igreja que tem plena aprovação, que vocês sabem que é Filadélfia, né? Mas ele está vendo coisas terríveis por ali. No capítulo 4, o Senhor introduz algo importante. O Senhor fala para João assim, João, sobe aqui. Lembra desse texto? O Senhor fala, sobe aqui. Por que a necessidade de subir? Imagina se você está vendo um lugar onde só tem ruína, só que esse lugar que João está vendo não é qualquer lugar, não é só uma questão física. João está vendo a ruína das igrejas daquela época, a situação que as igrejas estão vivendo. De 7 igrejas tem aprovação de uma, não é? E as outras igrejas você vê que tem grandes dificuldades. Então, da mesma forma quando a gente costuma olhar as coisas de uma forma exterior, a gente olha e a gente só consegue ver ruína, é dessa mesma forma que a gente vê. Mas o que o Senhor tem que fazer? Dar a João o quê? Qual é a visão que João vai receber aqui? É uma visão que é diferente daquela que ele está vendo. O Senhor precisa tirar João da esfera em que ele está vivendo. O que ele está vendo está na esfera, digamos, horizontal, está diante dos seus olhos. O Senhor precisa mostrar a João algo a partir da sua própria forma de ver. O que o Senhor faz? Então chama João, né? Diz que João, ele olha, ele vê o céu aberto. O que mais que ele vê? Ele vê um trono, não é? E o trono está vazio, lembra? O trono não está vazio, tem alguém assentado sobre ele. O que o Senhor está querendo dizer? Algumas coisas importantes. Primeiro, que se as coisas estão em ruínas por aqui, não é? Isso não quer dizer que de uma forma aleatória nós estamos vivendo. Existe alguém que está sentado no trono. João não pode ter visão apenas das coisas naturalmente. João tem que ver de uma outra perspectiva. E aí, falando de visão, irmão, nós vamos falar exatamente desse ponto, né? Qual é a nossa visão do casamento? É uma visão horizontal, nós vemos apenas as questões relacionadas a nós mesmos e às outras pessoas, não é? Ou temos uma visão, né, que vai além da esfera horizontal, né? Uma visão vertical. João teve que olhar para cima. Diz que quando João olhou, ele viu um céu aberto,
ele viu um trono, ele viu alguém assentado sobre o trono, ele viu a aparência de quem estava sentado sobre o trono, né? De jaspe, resplandecente, né? Ele teve a visão do cabeça, é como se dissesse, João, está tudo sob controle, né? Olha desde a minha perspectiva, porque, irmãos, isso é muito prático na vida do casamento, na vida do casal. Por quê? Às vezes a gente olha, olhando de uma maneira relacional, natural, às vezes a gente encontra realmente muitas dificuldades. Mas se você olhar o seu casamento só dessa forma, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque o casamento, ainda que são duas pessoas que vivem com sérias dificuldades e imperfeições, não foram essas imperfeições que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu, irmãos, uma instituição que está acima disso. Só que você tem que olhar para cima. Não é? Se você olhar para o lado, você vê o problema no qual você está envolvido. Mas se você olhar para cima, você vai entender, não é, que existe uma forma diferente de ver, e vendo dessa forma, né, você também vai caminhar diferente. Por exemplo, quando se diz que nós temos que suportar, quando diz que nós temos que coabitar, como é difícil para nós, por exemplo, homens, coabitar, né? Não para nós todos, mas alguns irmãos que têm dificuldade nessa área, como seria difícil coabitar com certas esposas. Se você olhar horizontalmente, você sempre vai ver essa dificuldade. Se você olhar para o Senhor, Ele vai te dar olhos diferentes para ver isso. Ao te dar visão para ver isso, Ele também vai te dar capacitação para suportar isso. Até que, porque o princípio da vida cristã não é que a gente recebeu a Cristo e agora há a perfeição. A perfeição é Cristo. Se você vive em Cristo, você vive em perfeição. O problema é que a gente desce a escada, Ele nos colocou em cima e a gente desce. E vivemos na naturalidade. Então sofremos o fruto da nossa naturalidade. Colhemos o fruto da nossa naturalidade. Não é? Mas Ele nos colocou em Cristo. Então se colocou pessoas distintas, irmãos, para viver com pensamentos distintos, com maneira, com visão distinta. Irmão, impossível não haver atritos, não haver problemas. Mas as pessoas, lamentavelmente, nós não temos uma visão celestial do assunto do casamento. A visão é só natural. Então o que diz o mundo? Acabou o amor. O que acabou? Acabou o relacionamento. Né? Eu não sinto mais nada por ela, ele não sente mais nada por mim. Acabou o relacionamento. Você acha que isso acabou no momento? Não acabou. O amor é aquela florzinha que se você rega, se você trabalha, ela vai dando, ela nunca vai terminar. Não é? Mas às vezes se viveu, nunca se pensou naquilo que vamos falar um pouco, desses pilares importantes, irmãos, em que temos que investir mesmo, temos que investir, porque se a gente não investir, tem outro que está investindo. E a nossa carne, inclusive, está contribuindo com o investimento alheio. Então, ou a gente investe no Senhor, com a graça que Ele nos deu, com o Espírito que Ele nos deu, com a palavra que Ele nos deu, com a cruz, com a bênção da cruz que Ele também nos deu, né? Ou há investimento nisso, ou então a gente sofre severos danos, não tem outro jeito. O diabo, irmãos, é o número 1 nessa questão contra a vida dos casais, não resta dúvida. Ele ataca a igreja porque ele não quer o testemunho do Senhor. Ele ataca os casais porque os casais estão também nessa posição representativa. Quando ele destrói uma família, não é? Quando ele consegue destruir uma família, não é? Quando ele consegue obter êxito nisso, irmão, não é só o prejuízo da família, é o prejuízo da igreja, é o prejuízo do testemunho de Cristo, é o prejuízo do Senhor. Vocês têm dúvida disso? Nenhuma, né? Não tem como. Você imagina homem, mulher e filhos, imagina uma família. Não é? E agora, por falta de visão, né, esse homem ou essa mulher se separam. Né? Já vão aí, os números estão aí alarmantes para a gente. Nos Estados Unidos já a metade da população se divorcia. A metade, você sabe o que é isso? Ou seja, aquela ideia não deu mais, não tem visão, não há... Como é que se entra no casamento? Eu gosto dela, ela gosta de mim, entrou. Né? Como é que se vive no casamento? Vamos viver, os outros estão vivendo, vamos viver também. Enquanto tiver amor, essa é a visão. Então eu queria falar um pouco sobre essa questão. Visão celestial, né? Visão filosófica, visão subjetiva. Todos aqui que estão sentados, inclusive eu que estou em pé, todos temos alguma visão. A questão não é essa. A questão é se temos visão de Deus naquilo que nós estamos inseridos.
Se temos a visão do Senhor, irmãos, então nós vamos seguir guardados nesse caminho. Se temos uma visão filosófica, estamos sofrendo sérios riscos. Se temos uma visão subjetiva, isso também. Então, nesse texto que nós estivemos lembrando aos irmãos, de Apocalipse 4, essa é a visão que Jesus dá para João. Muitas daqui ele ganhou, né? Essa é a visão que ele dá. Sobe para cá. Ele diz que ele é arrebatado em espírito. Porque na naturalidade não se pode ver nada disso. Então ele tem que ser arrebatado em espírito. É uma posição importante em que temos que estar. Porque o Senhor nos colocou nele, no espírito. Nós estamos em Cristo. Então a maneira de ver todas essas coisas é nessa posição. Não é? O outro texto, que é 21, 6, 11, fala, porque ele tem duas visões interessantes. A primeira, ele vê o cabeça assentado no trono. A segunda, ele vê o corpo. Porque um daqueles anjos, né, chama João para mostrar a ele a noiva do Cordeiro. E aí ele mostra a Nova Jerusalém descendo. Lembra? Esse é o capítulo 21, já lá no finalzinho. Né? Então, ele mostra os dois aspectos. Ele mostra Cristo assentado no trono, esse é o cabeça, e lá no capítulo 21 ele vai mostrar o corpo. Ele mostra essas duas, né, ou a relação dessas duas partes, o cabeça e o seu corpo. Essa é a igreja. Então você observa que se a igreja, que é o mistério de Cristo, é representado na vida dos casais, não é? Então, tanto visão de Cristo como visão da igreja é importante para nós. Por quê? Porque os homens, os casados, né, os maridos, melhor dizendo, o que eles precisam para esse relacionamento? Qual é o testemunho deles em relação a isso? É o testemunho de Cristo em relação à igreja. Se você perguntar assim, irmão, o que deveria um homem... Existem muitos textos que nos mostram, mas estamos na parte mais essencial do assunto, depois vamos descer os textos. Olha uma coisa, se você perguntar assim, irmão, qual é o maior encargo como marido? A quem eu devo olhar, a quem eu devo ver como marido, para que seja estabelecido a partir disso um testemunho? Irmão, tudo, diríamos assim, tudo o que Cristo é para a igreja, você e eu precisamos ser para nossas esposas. Assim. E as esposas? Em quem elas deveriam se espelhar? Quem elas deveriam olhar? A igreja. Não é? A igreja da palavra, a igreja das escrituras, mostra a posição das esposas em relação aos seus maridos. Por isso, depois nós vamos entrar um pouco sobre essa questão da submissão, que é muito mal compreendido e, por ser mal compreendido, é atacado. Hoje, falar em submissão, a gente tem até que, né, quase pedir perdão. Irmão, perdoa, vou falar aqui sobre submissão, perdoa aí, tá? Não tem nada a ver, irmão, com subserviência, sabe, com escravidão, muito pelo contrário. Tem a ver com ordem, tem a ver com proteção, né? Tem a ver com autoridade, com várias questões, porque a mulher está numa posição que é muito, é chamado bastante atenção essa posição dela, mas não é só as mulheres que estão sujeitas aos maridos, não. Os maridos também estão sujeitos a Cristo, sim ou não? Porque se os maridos não estiverem sujeitos a Cristo, coitada dessas mulheres que estão sujeitas a esses maridos. Não é assim, irmão? E nós vamos ver que existe uma sequência no capítulo 5 e 6 de Efésios que mostra que o ângulo é bem maior. A gente precisa olhar as coisas de uma forma bem maior e as irmãs vão estar muito seguras. Um irmão que viu esse assunto falou assim, irmão, eu gostaria de colocar o véu. Mas por quê? Eu queria colocar, mas você nasceu homem, filho, você não pode fazer isso não. Parece que ele viu a posição em que Deus colocou as suas servas, nessa posição representativa de usar esse sinal de poderio, né, por causa desse assunto de autoridade e submissão. Mas isso a gente vai talvez lá na segunda ou na terceira reunião. Vamos seguindo aqui então, irmãos, esse primeiro aspecto, a gente vai passando mais rápido.